7h32, abertura em homenagem ao nosso ouvinte Pedro de São Paulo, que mandou uma mensagem para aqui às 5h12 da manhã, dizendo: hoje o Boechat vai começar a falar às 7h32. Como eu tô aqui para atender, né, aos reclamos dos ouvintes. 7h32, bom dia, bom dia. Eu sou Ricardo Boechat, é a Band News FM, uma rádio para você se fazer ouvir, querido ouvinte, querida ouvinte. Bom dia a todos, bom dia Barão, bom dia Careca. Felipe Bueno. Salve. Vamos juntos, remando o barquinho até às 9 e qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, que está nas praças que compõem a nossa rede, neste planeta redondo e confuso. Bom dia Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, bom dia Vitória, Tampa, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Orlando, Maringá, Miami, Manaus, João Pessoa, I Love Jampa. Bom dia também a você que está em outras regiões, em outras capitais, em outras cidades, em outras galáxias. Mande para cá suas mensagens no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Tem também o 11 999 592 100, 11 999 592 100, que é o nosso WhatsApp. Você manda para cá as mensagens, o Barão, o Felipe Bueno, toda a nossa equipe monitorando a correspondência dos ouvintes para responder em tempo real. Muito bom dia também para o nosso Luiz Megali e a Júlia do Ailib no comando da bancada do Café com Jornal. Um abraço para toda a equipe do Café com Jornal, o melhor telejornal matutino do Brasil. Fabiana Panachão na bancada do Band News TV. Bom dia, Fabiana. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, se você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em Morumbi, São Paulo, zona sul da capital paulista. Tá correndo hoje, hein? Você sabe, ontem um juiz federal, acho que de Natal, concedeu ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, ex-ministro de vários governos, ex-presidente da Câmara, enfiado em várias falcatruas, estava cumprindo prisão, e ele concedeu, esse juiz, ao ministro Henrique Eduardo Alves um direito à prisão domiciliar. E o argumento é que o ministro está deprimido. O ministro está deprimido, está tomando remédios, está com depressão. Então, o juiz federal Francisco Eduardo Guimarães, 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, deferiu o pedido da defesa e concedeu a ele, converteu a sua prisão em regime fechado em prisão domiciliar. Vocês sabem, porque isso é um fato público, eu também passei por um episódio de depressão, não se pode desejar isto a ninguém. Mas me parece que, mais uma vez, estamos diante daquela justiça que vale para uns e não vale para outros. O tratamento da depressão envolve terapia, envolve medicamentos, enfim, para atender aí ao tratamento mais clássico. O ministro está medicado e o ministro pode ser atendido na terapia também dentro da prisão, e suponho que dentre os 500 ou 600 mil internos das penitenciárias brasileiras, o que deve ter de gente com depressão é uma barbaridade. Essa doença não escolhe classe social, não escolhe situação econômica, não escolhe idade, não escolhe nacionalidade, não escolhe altura, raça, ele pega. E quando pega é uma epidemia, o mundo já considera a depressão uma epidemia, são mais de 200 tipos de depressão diagnosticados, cada qual com a sua gravidade, com as suas peculiaridades e com o seu tratamento apropriado. Uma vez diagnosticado o problema, o tratamento segue as linhas convencionais já de domínio da medicina. Sendo assim, argumentar que o ministro Henrique Alves tem que ir para casa, não se submetendo àquilo que cabe submetê-lo pela condição penal em que ele se encontra ou processual em que ele se encontra, é mais uma vez aquele tipo de justiça que funciona para determinados brasileiros e não funciona para outros. Fico me perguntando o que seria
do combate à criminalidade no Brasil, se toda essa benevolência do judiciário brasileiro com determinado tipo de preso fosse aplicada a todo o sistema, o que aconteceria com a aplicação das penas, com o cumprimento das medidas preventivas, com o cumprimento das sanções previstas nos processos, e resulta disso aí a constatação matemática que, se você for branco, integrar a classe política, ou estiver no topo da cadeia econômica, ou se tiver articulação ou recursos suficientes para contar com bons advogados, né? O direito dos honorários, né? Aí, é uma maravilha. Fica deprimido e vai para casa. É uma concessão que explicita, escancara o quanto são tratados de forma benevolente os criminosos que integram uma determinada casta, especialmente a casta política. É um fenômeno. Eu estou com depressão, eu estou velho, eu estou com dor nas costas, eu estou num tratamento pós-operatório, eu tenho um câncer de próstata. Rigorosamente tudo isso, se acomete um preso comum no sistema prisional brasileiro, não concede a ele, pelo menos com a regularidade que se vê nesses grupos, direito à progressão de pena, direito a voltar para casa, direito ao conforto do lar, etc. Enfim, é impressionante que mais uma vez a gente esteja diante desse tipo de, digamos, humanismo judicial caolho, porque só enxerga um lado do humanismo, né? Já que é assim, como diria Romero Jucá, que se estabeleça a suruba para todo mundo. Esse negócio de toda hora a gente abrir o jornal e dar de cara com um figurão desse, ganhando um benefício apenas porque é figurão, vocês têm a sensação de que a impunidade é muito mais complexa e muito mais profunda do que essa que nós enxergamos no dia a dia. Ontem, um outro ex-ministro dos governos petistas e do governo Temer também prestou depoimento, né? O Gedel Vieira Lima, né? O porquinho, né? Família Metralha, também prestou um depoimento. Eu fiquei na expectativa de alguma coisa sair, alguma novidade, porque também anteontem completaram-se 5 meses, né, daquele episódio fantástico em que Gedel Vieira Lima foi flagrado com 51 milhões de reais em dinheiro vivo dentro de um apartamento em Salvador. Em que país do mundo que pretende dar efetividade à justiça, às ações punitivas contra bandidos de alto coturno, conviveria 5 meses com uma figura que até agora sequer foi compelida a dizer de onde veio aquele dinheiro e a que se destinava aquele dinheiro? Ontem o depoimento dele não foi sobre esse assunto, foi sobre pressões que ele estaria exercendo ou teria exercido sobre a mulher desse vagabundo Lúcio Funaro, outra figura beneficiada com prisão domiciliar também, está numa fazenda maravilhosa aqui no interior de São Paulo, sei lá onde, jogando tênis, etc. e tal, depois de ter se envolvido nos crimes mais escandalosos de corrupção no Brasil, ter operado a grana para os grandes corruptos da política brasileira. A mulher desse Lúcio Funaro, enquanto ele esteve preso, ou no início da sua prisão, quando ainda estava negociando delação premiada, Gedel Vieira Lima teria ligado várias vezes, 7 vezes, para a mulher do Lúcio Funaro, na ausência do marido. Podemos estar aí diante de um assédio, mas não era bem assim. A versão do Funaro e da mulher é que Gedel estava ligando para ela para insinuar ameaças ou vantagens caso o Funaro não fizesse denúncias que envolvessem a bandidagem do PMDB, da qual ele é um dos figurões, sempre foi um dos figurões. E nesse depoimento, Gedel Vieira Lima não falou nada do dinheiro, porque também não era um processo relacionado a esse dinheiro, mas disse que os amigos o abandonaram no Vale dos Leprosos, fazendo referência àqueles lugares para onde os leprosos na antiguidade e até depois, né, eram levados e abandonados à própria sorte, né? Gedel Vieira Lima lamenta esse abandono, nega ter pressionado a mulher de Gedel, e sobre o assunto do dinheiro lá em Salvador, 5 meses se passaram e até agora o chefe da família Metralha, que inclui mãe, irmão e tudo mais, não deu nenhuma explicação. É aquela história que repete no caso aí o benefício do Henrique Alves, que nos coloca diante de uma percepção de pouca efetividade no que está sendo feito pela Justiça, pelo Ministério Público, pela Polícia
Polícia Federal para se chegar a conclusões e a punições efetivas. Vejam que ontem comentávamos aqui o arquivamento de outro processo envolvendo outro figurão da máfia PMDBista, o senhor Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, que depois de 14 anos esperando conclusões de um processo que investigava a corrupção sua, num determinado caso, dos muitos processos a que ele responde, o processo foi arquivado sem julgamento, sem nada, sem entrar no mérito, porque não se chegou a lugar nenhum. Ficou patinando o processo nos benefícios do foro privilegiado. Só na mão do ministro Gilmar Mendes esse processo ficou 3 anos parado com pedido de vistas e mais 2 anos também por causa de Gilmar Mendes sem ser pautado o seu julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E este conjunto de abobrinhas, uma hora é um que vai para casa, outra hora é um que não diz o que tem que dizer, outra hora é outro que se beneficia da passagem do tempo, outra hora fica dodó e tal. Este conjunto vai jogar tênis na fazenda, vai colocando a sociedade brasileira diante de um sentimento de impotência frente a tudo que a gente sabe que acontece, porque as provas são materiais e não resulta em nada. E aí você vem e vê o ministro Gilmar Mendes reclamar, né, que a imprensa está criando um ambiente fascista no Brasil, sendo caixa de ressonância de um Ministério Público que aqui e ali luta para que essa efetividade se dê, e reclamando que os ministros das altas cortes, entre os quais ele próprio, não podem decidir dando ouvidos à rua. As ruas não podem influenciar o judiciário. Sim, tudo bem que não influenciam o judiciário, mas um judiciário que é cego também e surdo ao que a rua grita e ao que os fatos gritam e ao que a necessidade natural da própria justiça produzir consequências determina, esse judiciário é o quê, então? Não ouve a rua, não vê os fatos e não age em função de produzir consequências diante dos fatos. O que é, então, ministro Gilmar Mendes? A quem o senhor está dando ouvido e seus pares no Supremo Tribunal Federal? É impressionante, é impressionante. 5 meses que Gedel Vieira Lima guarda para si um segredo amontoado sobre pilhas de dinheiro vivo, 51 milhões de reais. E nada se produz em torno de algo tão escandaloso. Nada, nenhuma explicação surgiu para esta opinião pública, pelo menos, entender o que está acontecendo, já que ela é que paga, através dos impostos, todo o festival. Mas outras coisinhas rápidas. Ontem, dois fatos aí no universo, no horizonte próximo de Luiz Inácio Lula da Silva. O horizonte de sua candidatura, que é uma corrida na qual ele está empenhado num campo da justiça. Ele tem que conseguir, junto ao TSE, lá na frente, né, caso o Supremo Tribunal Federal, o STJ, em julgamentos próprios do processo, facilite isso, revendo a decisão lá do Tribunal de Porto Alegre, ele terá que conseguir lá no final do Tribunal Superior Eleitoral o registro de sua candidatura. Para isso, ele terá que descaracterizar-se como incluso na lei da ficha suja. Então, ontem, ao tomar posse no TSE, o ministro Luiz Fux, que também integra o Supremo Tribunal Federal, deu uma pancada nas esperanças de Lula e de outros que, condenados em segunda instância, estão enquadrados na lei da ficha suja. O ministro Luiz Fux defendeu a aplicação da lei da ficha limpa, no caso, durante a sua posse no TSE, dizendo o seguinte: ficha suja está fora do jogo democrático. Isso é um recado para todos aqueles que estão na mesma situação de Lula, mas é um recado para Lula também. Neste entendimento, a luta de Lula para manter sua candidatura vai bater com a cara na porta fechada do TSE, pelo que indicou ontem o sentimento explícito de seu novo presidente, o ministro Luiz Fux. Em outro campo, que é o campo da possível prisão de Lula, no Supremo Tribunal Federal, julgando um outro processo de um deputado, hoje deputado e ex-prefeito, que esperava a confirmação de sua prisão ou não por condenação em segunda instância, que é o mesmo caso do Lula, votou lá uma turma da qual faz parte o ministro Alexandre de Moraes, é a primeira turma do STF. Havia uma expectativa sobre o voto de Alexandre de Moraes. Por quê? O Supremo Tribunal Federal tem hoje um entendimento.
né, já aprovado e que está valendo, que é o entendimento de quem está condenado em segunda instância tem que começar a cumprir a prisão imediatamente após a condenação. É o caso de Lula. Lula vai ser preso ou não? Depende do Supremo Tribunal Federal rever ou não esta decisão anterior que ele tomou. Esta decisão foi tomada por 6-5, muito apertada. De lá para cá, o que aconteceu? Morreu um ministro, o Edson Fachin. Quem entrou no lugar dele? Alexandre de Moraes. Então havia expectativa ontem de saber-se qual era o voto de Alexandre de Moraes, porque a decisão anterior, por um voto de diferença, se eu mudar a posição de um único ministro, muda a decisão do Supremo na revisão do caso, a morte do Teori Zavascki, eu confundi os ministros mortos aqui. Muda um voto nessa decisão, é um voto só de diferença, alteraria o placar, tá certo? Ontem Alexandre de Moraes finalmente, pela primeira vez, decidiu, votou num caso desta natureza e repetiu o voto de seu antecessor naquela vaga, o Teori Zavascki, dizendo nesse voto que preso, que condenado em segunda instância tem que ir para a cadeia, ou seja, um voto ruim para as perspectivas de Lula. Entretanto, outro voto nesta mesma turma, sobre o qual se tinha dúvida, era o da ministra Rosa Weber. Na primeira decisão, lá atrás, a ministra Rosa Weber votou de um jeito pela não prisão em segunda instância, não é isso? Pela segunda, ela votou contra em 2016, contra, mas ela prisão em segunda mudar. Instância, e andou se dizendo muito que ela considerava mudar o seu voto. Ela foi contra a prisão em segunda instância, havia uma expectativa de que ela teria mudado de posição. Não mudou. Ontem ela votou neste mesmo processo contra a prisão em segunda instância. Qual é o resultado disso? Quem votou a favor da prisão em segunda instância naquele primeiro processo, que é o que está valendo, continuou mantendo o voto, que é a rigor o Alexandre de Moraes, substituindo o Teori Zavascki, e a Rosa Weber manteve também o seu voto contrário. Então, o jogo ficou igual. Então, significa que o Supremo vai manter esta decisão da prisão em segunda instância, o que é péssimo para o Lula? Não, porque o Gilmar Mendes tem afirmado categoricamente, reiterou isso a Mônica Bergamo essa semana, que vai mudar o seu voto. Ele votou a favor da prisão em segunda instância e agora caminha para votar contra a prisão em segunda instância. Isso permitiria que o placar mudasse favoravelmente a se derrubar esta punição tão imediata, o que vai evidentemente favorecer Lula caso se chegue a fazer a revisão do caso no Supremo Tribunal Federal. Muitas abobrinhas para a gente começar o dia. Vamos nessa!